Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um XP Resolve. Professor André Vinícius, de Geografia aqui com vocês, e vamos para mais uma análise e resolução de questão. Tá? Essa aqui é do Enem de 2015, da primeira aplicação. Vamos ao texto? Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões corriam risco de ser despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os Estados Unidos e muitas famílias acabaram devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias, que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi como se um Katrina financeiro atingisse a cidade. Casas abandonadas, com tábuas e janelas e portas, dominaram a paisagem nos bairros pobres, principalmente negros. Na Califórnia, também se enfileiraram casas abandonadas. Então, essa aqui, 2007, mais uma crise do capitalismo nos Estados Unidos, a qual o valor dos imóveis e as pessoas, sem terem como pagar suas hipotecas, acabaram devolvendo e colocando essas casas de volta para os bancos, que acabaram perdendo o seu valor. Então veja que ele fala que gerou uma espiral, então foi em cadeia. Tá? Então ele fala aqui sobre o Katrina financeiro, sobre a diminuição dos valores, tá? E aí o governo dos Estados Unidos, né, aqui ainda com Barack Obama, teve que investir bilhões para poder controlar essa crise hipotecária, tá certo? Vamos aqui direto para os itens. Veja que ele dá só o texto e não tem um comando, né? Então, quando ele coloca 2007, a questão da hipoteca, então a gente já tem que saber que essa questão hipotecária, ela foi essa famosa crise, né? Mais uma crise capitalista nos Estados Unidos. E aí na letra A, olha o que ele fala: a interdependência do sistema econômico. Letra B, superprodução de bens de consumo. Ora, se ele está falando de casas de hipoteca, eu não estou falando em produtos secundários, em bens de consumo, em automóveis, tá? Em produtos que tenham uma pouca duração. Eu estou falando de imóveis. Austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. O que menos os países em desenvolvimento têm é essa austeridade fiscal, esse controle, né? E aqui ele está falando que é Estados Unidos. E ele citou países em desenvolvimento. Então não tem a ver com os Estados Unidos. Colapso industrial de países asiáticos, né? Então a gente não está falando de países asiáticos. Estados Unidos. Isolamento político dos países desenvolvidos? Não. Nessa era global, a gente não tem um isolamento político, ainda mais dos países desenvolvidos, né? Então, eles estão inseridos numa comunicação contínua. Então, aqui a gente está falando sobre essa crise hipotecária e essa interdependência que se tem do sistema econômico capitalista, né? Então, tendo que sempre recorrer ao governo, né? Então, um tipo de keynesianismo ou um novo keynesianismo, né? Então, essa interdependência do sistema capitalista muitas vezes vão gerar essas crises. Beleza, pessoal? Então, eu aguardo vocês na próxima.